Bom, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amados irmãos, quero agradecer pela honra de me convidarem para estar com vocês nesta ocasião. Ocasião, diga-se de passagem, que eu completo 69 anos, como a igreja aqui local. Então, que Deus nos abençoe. Eu quero ler com os irmãos no livro de Amós, o profeta, os versos de 1 a 3. Livro do profeta Amós, os versos 1 a 3. Amós, capítulo 1, os versos 1 a 3. Livro de Amós, capítulo 1, os versos 1 a 3. Nos diz assim a santa, inerrante e perfeita palavra de Deus. Recebamos com fé o texto sagrado. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Assim lemos os 3 primeiros versos do capítulo 1 do livro de Amós. E nós oramos para que Deus inscreva o texto em nosso coração, para não pecarmos contra ele. Irmãos queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. E quanto mais o tempo passa, mas nós nos entregamos à reflexão e ao aprendizado que temos o privilégio de ter com o ensino de Deus. Aprender a palavra de Deus é muito mais do que aprender os pensamentos de Amós. Aprender a palavra de Deus é muito mais do que aprender os pensamentos de Paulo. Aprender a palavra de Deus é colocar o pensamento de Deus na sua cabeça e no seu coração. É pensar o que Deus pensa. É entender o que Deus faz. Que privilégio nosso de termos esta riqueza indizível, incomparável, este tesouro para nossa edificação, a palavra de Deus. E eu queria saber a Bíblia de cor, e me esforço muito para esse fim. Mas me conforta saber que um dia a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como a água cobre todo o mar. E então nós saberemos todo este pensamento de Deus, o teremos no nosso coração. Eu fico pensando sobre Deus. Quero conversar com vocês sobre isso e Deus formando um povo. Deus está formando um povo, desde Adão. Ele está formando um povo. E nós temos o privilégio de ser parte deste povo que Deus está formando. Somos chamados imerecidamente de filhos de Deus.
somos cuidados por Deus, e é dito sobre nós que somos as meninas dos olhos de Deus, a menina dos olhos de Deus. Que maravilha, que grande privilégio esse, o que nós temos. Mas desde que o mundo é mundo, nunca houve uma boa ação que não tivesse uma contrapartida do inimigo de nossa alma. Todos os dias temos problemas. Adão teve grandes problemas com o inimigo. Noé teve grandes problemas com o inimigo. Abraão teve grandes problemas com o inimigo. Assim como Deus existe, também existe o inimigo. E assim como Deus trabalha na construção do seu povo, o inimigo de nossa alma trabalha para a destruição deste povo. Isso é visto todos os dias, em todo lugar onde o nome de Deus é honrado, a ação do inimigo é vista e pode ser constatada. Bem, às vezes nós temos, na nossa condição limitada, às vezes nós temos o costume de atribuir a Deus as nossas limitações. Mas Deus é diferente de nós. O livro de Isaías diz assim que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos e que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Quando eu olho para a minha vida, 20, 30 anos, e eu vejo como Deus me conduziu, eu vejo a mão de Deus em todas as coisas. Por exemplo, nós pensamos nas pessoas, nos homens, limitados ao tempo e limitados ao espaço. Nós fazemos uma coisa de cada vez. Deus não é assim. Deus tem uma visão do todo. E é interessante que no Antigo Testamento, a língua que o Antigo Testamento foi escrita, não existe tempo presente. Não existe tempo presente. Ou as coisas já aconteceram e eles chamam de perfeito, ou as coisas vão acontecer, eles chamam de imperfeito. Mas não existe tempo presente. Tecnicamente, eles estão certos, porque o presente não existe. Se você falar assim, é agora, já passou. Se você falar assim, é daqui a pouco, isso é futuro. Então, o presente não existe. Mas conquanto o presente não exista, nós só vivemos no presente. É uma linha tão tênue. Agora, para Deus, tudo é tempo presente. Quando diz lá em Gênesis assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é que Deus se lembra daquele dia. É tempo presente para Ele. É no presente lá, diante dEle. Isso é o conceito de eternidade. Para Deus, tudo é tempo presente. Não é que Ele se lembra do dia da criação. O dia da criação é tempo presente diante dEle. Não é que Ele saiba o que vai acontecer no dia do juízo final. O juízo final está lá acontecendo agora. Tempo presente diante de Deus. Então Deus olha e vê todas as coisas ao mesmo tempo. E pode todas as coisas. E Ele não está limitado a nada, ou a ninguém, nem a tempo, nem ao espaço. Ele não está limitado a isso. Então, por isso
Que diferença que faz para a nossa vida a igreja? Se você olhar na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso de número 6, você lerá lá que Deus já nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Para aí, eu não morri ainda, como é que Ele já me ressuscitou? Sim, não é só que é certa a sua salvação, não. Você, do ponto de vista de Deus, já está no céu. Você já está lá sentado. Você já prestou atenção em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, quando fala assim, que Ele nos escolheu, e Ele nos amou, Ele nos escolheu, e Ele nos predestinou, não é? E depois diz assim, e nos glorificou. Tudo no passado. Você já foi glorificado? Glorificado significa um corpo que não envelhece, que não adoece, que não tem mais tristeza, que não tem mais dor. Você já foi glorificado? Não, não foi. Mas do ponto de vista de Deus, não é só que é certa a sua salvação, você já está no céu com um corpo glorificado. É pouco? Isso é o que Deus faz por nós. Isso é o privilégio que temos de igreja. Então Deus está construindo a sua igreja em um sentido, mas em outro sentido, essa igreja já se encontra no reino do céu. Bom, e o inimigo tentando impedir o Senhor, e faz de tudo para impedir o Senhor. Tentou nos dias de Adão, tentou nos dias de Noé, tentou nos dias de Abraão, tentou nos dias de Davi, tentou nos dias de Esther, tentou nos dias de Amós e tentou nos dias de Jesus. Eu sei disso. Na minha vida, todas as coisas boas que eu tentei fazer, o inimigo sempre colocava obstáculos e dificuldades. Eu acho que na sua vida também. Ele se agrada, o inimigo, de colocar obstáculos. Agora, qual é a minha alegria? É que o inimigo nunca venceu. Ele foi derrotado nos dias de Adão. Ele foi derrotado nos dias de Noé. Ele foi derrotado nos dias de Abraão. Ele foi derrotado nos dias de Esther, quando queriam exterminar todo o povo de Deus. Ele foi derrotado nos dias de Davi. E ele é derrotado contra a igreja. E hoje é a igreja que o ataca. Quando a Bíblia diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é que está no ataque? O inferno ou a igreja? O inferno está lá. Então, cada alma que nós evangelizamos, estamos derrubando as portas do inferno. Cada vez que nós resistimos ao pecado, estamos derrubando as portas do inferno. E Deus vai formando o seu povo. E aquilo que aos nossos olhos às vezes parece dificuldade, Deus usa todas as coisas. Servir a Deus é uma graça por esta razão. Deus usa todas as coisas para nossa edificação, para o nosso crescimento. As provas, diz que não nos são dadas as tentações além das nossas forças, mas com as tentações Ele nos dá também o livramento, como diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. E Tiago diz assim, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque as provas nos fazem crescer, nos edificam, nos ensinam. Deixa eu dizer, eu acho que eu aprendi mais na minha vida com os problemas
e com as dificuldades porque eu passei, do que com as vitórias. Um pai que cria o seu filho, super protegendo-o, não o deixando resolver os seus pequenos problemas, e cuidando dele, estando presente em todo o tempo, não se afastando dele, não deixando que ele sofra nenhuma dificuldade. Quando esse filho crescer, que não tiver o pai, então esse filho terá que decidir e resolver os seus problemas. Ele não saberá. As provas são importantes. Deus está trabalhando em nós e nos educando para nos fazer crescer. Bem, então é nesse contexto que Paulo diz assim que nós somos mais do que vencedores. Igreja de Cristo, aqui em Taubaté, vocês não são uma instituição fracassada. Vocês não são uma instituição falida. Convertem-se hoje, no mundo, 170 mil pessoas por dia. Por dia. A igreja vai avançando, a igreja vai crescendo. A igreja cresceu tanto na África, em um pequeno país da África, que os seminários não conseguiram preparar suficientes pastores para cuidar das igrejas. Num ano, 800 mil pessoas se converteram. A igreja de Cristo é mais que vencedora. E eu me orgulho de fazer parte da igreja de Cristo. E quem Deus usa? Pessoas simples como a mim. Pessoas simples como Amós, que era boiadeiro e era plantador de sicômoros. O que é sicômoro? Sicômoro é um tipo de figo comestível, e ele era plantador daquilo, era um roceiro, o Amós. E Deus houve por bem usar este homem. Deus entendeu por bem usar povo simples para dar testemunho dele, para falar sobre ele e para edificar a sua igreja. E Deus se sente servido de nos usar. Quem somos nós? Para que servimos? Somos pó, mas Deus se sente servido de nos usar. Então, quando esta igreja hoje completa 69 anos, isso é bênção de Deus. E ela está aqui porque Deus a preservou. Vocês não sabem o valor de uma igreja plenamente. Vocês só saberão disso no reino celestial. Quantos milagres Deus já fez para os nossos filhos, por causa da oração feita na igreja, por causa da oração feita pelos seus pais, que os pais às vezes nem sabem quantos livramentos os filhos já tiveram por causa da oração deles. Isso tudo nós desfrutamos na igreja de Jesus Cristo. Tudo isso desfrutamos na igreja de Jesus Cristo. Pois bem, eu quero que vocês notem aí no verso de número 3, um padrão que o profeta boiadeiro apresentou ao ensinar o texto. Ele diz assim: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4 não suspenderei o castigo. Este povo aqui é a igreja de Deus, mas pecava. E quando peca, então Deus corrige e Deus disciplina. E Deus diz assim: olha, eu tive paciência 3 vezes. Agora, 4 vezes, não vai acontecer. Eu tive paciência 3 vezes, mas 4 vezes, não. Essa doutrina maravilhosa chama-se longanimidade de Deus. Ou seja, a paciência longa de Deus. Deus tem sido paciente com você?
Ah, tem. Deus tem sido paciente comigo. E Deus tem sido paciente com todos nós. E eu visitei um amigo em Goiânia, e era um pastor mais velho que eu, e estava passando o Jornal Nacional. Ele olhou assim, passou lá uma chamada para o carnaval, ele olhou para aquilo e falou assim: filho, ainda bem que a gente não é Deus. O que ele quis dizer com isso foi o seguinte, que se a gente fosse Deus, a gente destruiria todo aquele povo, não é? Deus tem sido paciente com você? Deus tem sido paciente comigo. E como é bonita essa doutrina. Eu me converti, conheci o Evangelho em 1976. Bom, se em 1975 o povo tivesse orado e pedido para Jesus voltar logo e julgar o mundo e destruir os pecadores, eu aqui ia junto, ia ser destruído também. Então, Deus tem o seu tempo, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele esperou 3 vezes. Esse povo cometeu transgressões de toda a ordem que vocês podem imaginar. O que reinava em Israel era injustiça social. Injustiça social. Esse povo tinha casas de marfim. E os pobres ficavam totalmente desassistidos. Recebeu muito esse povo de Deus, era um tempo de paz, mas não era um povo que servia ao Senhor. E casas, mansões de marfim são impressionantes. Veja aí no capítulo 3, no verso de número 15, ele diz assim: derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim. Quantos elefantes eram necessários para se construir uma mansão de marfim? Deus está dizendo: vocês estão preocupados com vocês mesmos, mas 4 vezes não terei paciência com vocês. Vou julgá-los e vou pesar a mão em vocês. Bem, eles não cuidavam dos pobres e eles não atendiam aos necessitados. Não atendiam aos necessitados de modo nenhum. Mas o povo era religioso, muito dedicado. E quando o profeta falou isso, ele falou por causa da Síria, que aí na sua Bíblia às vezes é chamado de Arã. Síria é diferente de Assíria. Assíria é um país e Síria, Arã, é outro país. Quando ele pregou isso aí, que Deus ia castigar a Síria desta maneira, o povo, parabéns, é desse tipo de profeta que nós precisamos, que fale contra os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Israel. E aí ele fez outra pregação. E a pregação seguinte, ele falou contra Filístia. E veja que é a mesma coisa. No verso de número 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Mesma coisa. Gaza já pecou 3 vezes. E Gaza é a capital da Filístia. Então, o povo de Israel, que maravilha, tem que falar mesmo contra os inimigos de Israel. Às vezes nós gostamos de saber que as pessoas vão para o inferno e elas merecem
Olha, nós também merecemos. Nós também pecamos contra Deus. Nós também entristecemos a Deus. Não devíamos nos alegrar com os outros que caminham para o inferno. O livro dos Provérbios, o capítulo 24, os versos 11 e 12, nos diz isso, para livrar os que estão sendo levados para a morte e salvar os que cambaleiam indo para o inferno. E se nós dissermos que não sabíamos, o Senhor pesa o nosso coração e Ele sabe que nós sabíamos. Nós somos pessoas salvas por Deus, curadas por Deus para curarmos outros. Recebemos a graça de Deus, 69 anos de existência e de proteção e de cuidado e de edificação. Homens de Deus foram trazidos para cá para ensinar esta igreja. Devemos nos preocupar e amar aqueles que estão caminhando para um lugar de condenação. Bem, aí o profeta fez outra pregação. E a outra pregação foi sobre Tiro. Tiro era uma ilha quase que inexpugnável. E Alexandre o Grande destruiu uma cidade inteira no litoral, jogou os entulhos no mar, fez um caminho até aquela ilha para poder atacar aquela ilha e derrotar aquela ilha. E ele fala para Tiro, por 3 transgressões de Tiro, sim, por 4 não suspenderei o castigo. Bom, e aí o povo gostou. Bom, vamos ficar sem inimigo. Morrem os de Tiro, morrem os da Filístia, morrem os de Gaza, e nós vamos ficar sem inimigos. Que coisa boa, o povo achando. Aí ele pregou sobre Edom. Edom é já primo de Israel, por parte de Esaú, descendentes de Esaú, Edom. Aí ele disse para Edom, por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, verso 11, não suspenderei o castigo para Edom. Hein? Agora, para aí, vai devagar, profeta. Você já está falando dos nossos primos. E ele prega outro sermão. E este outro sermão é para Amon. Amon e Moabe são os descendentes de Ló. Ruth era moabita, né? Era moabita. E já, então, parente bem próximo de Israel. E ele fala, por 3 transgressões de Amon, sim, por 4 não suspenderei o castigo. Verso 13. E aí ele prega outro sermão. E fala para Moabe, que é de onde veio Ruth. Por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4 não suspenderei o castigo. Veja aí. Aí o povo olha, já está chegando muito perto. Aí no verso 4 do capítulo 2 ele fala assim, por 3 transgressões de Judá, povo de Deus. Então Deus é justo, Deus é justo, e Deus faz justiça, exerce a sua justiça em todo lugar. E então no verso de número 6 ele diz, por 3 transgressões de Israel, toda a nação junta, toda a nação. Então, irmãos, a justiça de Deus nos corrige, e nos corrige para nos conduzir para um caminho bom. Agora, vocês já notaram, deixa eu falar uma coisa difícil aqui. Nos dias de Êxodo, Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés ia e falava com Faraó. Quem é que endurecia o coração de Faraó? Deus endurecia o coração de Faraó.
E aí Deus castigava Faraó por causa da dureza do coração dele. Aí Deus mandava Moisés de novo. Quando Moisés ia, Deus endurecia novamente o coração de Faraó. E Deus castigava o Faraó porque ele não deixava o povo ir. Bom, esse castigo de Faraó tem duas lições importantes que são muito úteis se você guardar para a sua vida. Primeiro, o castigo do povo de Deus é para correção, para edificação. É chamado de disciplina. Segundo, o de Faraó, mais justamente, é chamado de castigo, porque ele castigava Faraó, ele mesmo tendo endurecido, porque os pecados do Egito e de Faraó já tinham transbordado à medida da paciência, da longanimidade de Deus. Então, Faraó já merecia aquele castigo. O povo do Egito merecia aquele castigo. E o castigo para Israel era instrutivo, para que Israel não permanecesse naquela idolatria existente no Egito. Então era importante que Deus mandasse esse castigo para Faraó e mandasse agora uma disciplina para Israel aqui, para instruir Israel para não andar em caminhos errados. Não vale a pena andar por caminhos errados. Coisa errada nunca dá certo. Nunca dá certo. Não vale a pena. Mas mesmo assim, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Que coisa, hein? Está sempre diante de mim. Nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós lutamos contra nós mesmos a vida inteira. Lutamos para ser melhores. Lutamos para servir mais a Deus. Lutamos pela nossa família, para ser melhores para a nossa família. E nós nem sempre conseguimos. Que coisa triste isso, essa, viu? Essa luta que temos conosco mesmo. Mas Deus nos continua com a sua longanimidade nos conduzindo. E Deus tem sido paciente com você? Deus tem sido longânimo com você? Esse é o problema. Bem, aí, se você olhar agora no capítulo 5, ele fala qual é a solução para esses pecados todos. E você sabe da solução. Eu sei. No capítulo de número 5, eu tenho assim, no verso 4, veja aí, ó. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, aqueles que são corrigidos lá para edificação, para preservação, para salvação. Diz, busquem a mim e vocês viverão. Busquem a mim e vocês viverão. Agora veja no verso 6, ele diz assim, busquem o Senhor e vocês viverão. Façam isso e vocês viverão. Agora vejam no verso 14. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. Esse é o ensinamento. Agora, lutar contra Deus. Ah, santa ignorância minha, achar que eu posso lutar contra Deus, achar que eu posso prevalecer contra o anjo do Senhor. No capítulo 4, então nós temos descrita
essa luta aí para a edificação do povo. Luta do povo, então o castigo que Deus dava para o povo seu é para a santificação, para a edificação, para a salvação. O castigo que Deus deu para o Egito era punitivo, já merecido por causa das transgressões que tinham transbordado o copo da paciência de Deus. O Egito já merecia aquele castigo. Ok. Muito triste esse capítulo 4. Uma das passagens mais tristes que eu já vi. E eu chamo sua atenção, eu vou considerar alguns versículos aí, porque o ensino deste capítulo é muito pesado, mas é para o nosso bem. Vejamos o verso 6. Pensem comigo sobre o verso 6. Diz assim: também deixei que vocês, capítulo 4, verso 6. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Olha aí no texto agora. Veja aí. Olha, também deixei que vocês ficassem. Quem deixou? Deus. Deus deixou. Sem ter o que mastigar. O que Deus deu aí para o povo? Fome. Quem é que dá a fome? É Deus. Como eu gosto do Antigo Testamento, por exemplo, quando fala a palavra shalom. E shalom significa para nós paz, ausência de guerra. Mas no Antigo Testamento, shalom significa o seguinte: os rios que correm para regar as terras, nos vales, produzir alimento para sustentar os animais. As 4 estações do ano para que a terra produza vida. E a chuva no tempo certo, e cada coisa no seu tempo adequado. É interessante, a terra tem, dos movimentos principais da terra, tem 14. E se eles deixassem de existir, nós não teríamos mais vida aqui. Isso é shalom. Shalom é interpretado pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, que diz assim: todas as coisas trabalham juntas ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Shalom é a perfeita harmonia de todo o universo, contribuindo para o bem do povo de Deus. Para que essa igreja existisse aqui, você não faz a mínima ideia do que foi necessário. Desde os dias do Antigo Testamento, os dias do Novo Testamento, você já prestou atenção em Hebreus 11, 37? Diz assim lá que alguns foram apedrejados e cerrados pelo meio. Naquele tempo, quando não tinha serra elétrica, cerrados pelo meio por causa da fé. Que coisa terrível, não é? Pois é, pois é. Então, quem deu a fome? Deus deu a fome. Agora, com que propósito ele deu a fome? Eu tenho no final aí essa oração aí introduzida aí por uma conjunção adversativa, mas significa mesmo assim, apesar disso, vocês não se converteram a mim. Então a pergunta é: com que propósito Deus deu a necessidade de fome? Para que o povo se convertesse. Percebe isso? Mesmo assim o povo não se converteu. Eu conheço muita gente assim.
que Deus corrige, disciplina, tudo dá errado e não muda. Continua fazendo do mesmo modo errado. Deixa eu dizer, as necessidades do povo de Deus são dadas para que nós nos voltemos para Deus. Quem dera fôssemos assim, maleáveis como o barro na mão do oleiro. E aceitássemos ser moldados por Deus, porque sabemos que só isso vai funcionar. Então, quem é que dá a fome para o mundo? De acordo com o texto, é Deus. Com que propósito? Para que, vendo a sua necessidade, as pessoas voltem-se para Deus e busquem refúgio e socorro em Deus. Mesmo assim, o povo não faz isso. Você já foi corrigido e continuou com a testa dura? Deus tem sido paciente com você? Deus já foi longânimo com você? Tá bom. Então agora veja o verso de número 8 aí. O verso de número 8 do capítulo 4. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Quem é que deu a secura? Deus. Olha o restante do versículo e veja que é aquele mesmo padrão lá, por 2 coisas, 3 coisas eu tive paciência, 4 vezes não terei. Não seja teimoso com Deus. Não seja teimoso com Deus. E ele diz assim, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Já aconteceu isso com você? Bem, agora olhe o verso 9. Veja o verso 9. Eu os castiguei com crestamento e a ferrugem. Tem algum produtor de café aqui? É isso aqui, ó. Eu castiguei vocês enchendo a agricultura de praga. Enchi a agricultura de praga. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Agora, como termina? Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Até quando? Até quando nós vamos ainda continuar de testa dura perante Deus? Resistentes à boa vontade de Deus para a nossa salvação. O que Deus quer é nos abençoar. E Ele então dá essas necessidades todas para que nós nos arrependamos e mudemos de vida. E Ele está nos educando. Você educou seus filhos assim. Você educou. Quando eles erravam, você corrigia. Mas corrigia por amor, para que eles andassem num bom e reto caminho. Então perceba que Deus está fazendo a mesma coisa conosco. Eu às vezes penso que pessoas ficam cristalizadas. Quer ver uma coisa que me desgosta profundamente? Quando eu vou aconselhar alguém e a pessoa me fala, não, eu sou assim mesmo. Significa, eu não estou aberto para aprender. O dia que eu não estiver aberto para aprender, então as coisas, eu posso morrer. Não tem mais valor. Nós devemos estar abertos para aprender. Ninguém é assim. Você é do jeito que você quiser ser. Você muda o que você achar importante para mudar. Você é capaz disso. Não dê essa desculpa para Deus. As necessidades são dadas por Deus em caráter progressivo para que nós nos convertamos. Para que nós nos convertamos. Precisamos de entender isso. Então, Deus deu praga na agricultura.
para que o povo reconhecesse e buscasse a Deus. É pouco? Então vamos ver mais. Verso 10 diz assim: eu enviei a peste contra vocês. O que é a peste? AIDS, Covid. Quem é que enviou? Deus. Por que ele enviou? O texto está dizendo, mas vocês ainda assim não se converteram a mim. Que coisa terrível, que coisa terrível. Enviei peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos ficassem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Você vai deixar e não se consagrar a Deus e deixar que seus filhos sofram as consequências. Sua família sofra as suas consequências da dureza do seu coração. Deus vai fazer qualquer coisa que seja necessário para trazer você para um caminho bom. E é por isso que existe esta igreja. Bem, eu quero ler mais 2 versículos neste capítulo. Um é o 11. O 11 é mais difícil um pouquinho. Ele fala assim, na sua versão aí deve falar assim, eu subverti alguns de vós, né? Aqui na minha fala, destruí alguns de vocês. Subverti está mais perto, viu? Do significado lá no texto hebraico. Como Deus destruiu ou subverteu a Sodoma e Gomorra. Agora, para entender isso, tem que entender o que é que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava cheio de homossexualismo. Cheio de homossexualismo. Então, o que o versículo está dizendo, eu enchi as cidades de vocês de ladrões, de assassinos, de bandidos, e de homossexuais, e de prostitutas, como Sodoma e Gomorra. Para que, quem sabe, com essa necessidade, agora vocês venham para mim, e se convertam a mim. Mas o povo não se converteu. Bom, como é que eu sei que esse é o propósito aqui? Por causa do verso 12. Veja o verso 12. Está assim, portanto, o que significa essa conjunção? Portanto, que por causa de tudo isso que eu falei, agora eu vou concluir. Ele diz assim, assim farei com vocês, Israel. E porque farei isso com vocês, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Igreja de Jesus Cristo, vocês completam 69 anos. Nesses 69 anos, vocês passaram por problemas enormes e muitos e frequentes. E Deus deu vitória a vocês em todo esse tempo. Mas Deus corrige a todo filho a quem Ele ama. Então, perguntinha bem direta, do ano passado para hoje, o que você melhorou? Você melhorou em quê? De fato. Eu vou fazer um desafio para você. Vou desafiá-lo. Eu tenho um grande problema. Eu tenho uma facilidade medonha para ver erro nos outros. Claro que você não deve ter esse problema. E eu tenho outro problema. Eu tenho uma dificuldade enorme para ver erro em mim. São os meus 2 problemas. Talvez você não os tenha, mas eu queria que a dificuldade que eu tenho para ver erro em mim, eu tivesse para ver erro nos outros. E eu queria que a facilidade que eu tenho para ver erro nos outros, eu tivesse para ver os meus erros. É isso que eu queria.
Aí você fala assim, eu não vejo os meus erros, então eu vou dar uma oportunidade para você. Escolhe na sua vida uma pessoa que você sabe que ama você. Uma pessoa que você sabe que te ama. E pergunta para ela, você poderia me ajudar me indicando 3 áreas da minha vida que eu posso melhorar? Mas olha, especifica bem, só 3. Porque senão, você vai ver quantas áreas da sua vida que tem que você pode melhorar. Eu queria ser maleável à mão de Deus, na mão de Deus. E eu queria dar um chacoalhão na minha vida e tirar todas as coisas de que eu não preciso. Não consigo. Você já leu lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 21? Esse texto me perturbou por muito tempo. Me perturbou por muito tempo. Ele fala assim, porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganho, é lucro. Que história é essa de que morrer é ganho? Que história é essa de que morrer é lucro? Bom, morrer é lucro para o apóstolo Paulo por 3 motivos. Primeiro, é que quando nós morremos, nós deixamos aqui todas as coisas de que não precisamos. Orgulho, vaidade, materialismo, egocentrismo. Deixamos aqui tudo de que nós não precisamos. Então, por isso morrer é lucro. Segundo motivo, é porque nós levamos a única coisa de que realmente precisamos. O que é? A fé. É a única coisa que precisamos. A fé é a única coisa que precisamos nesta vida. Mais nada. Mais nada. Se você olhar no livro do Salmo, o de número 16, o verso de número 2, nos ensina o seguinte, que a minha alma disse ao Senhor que este é o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti somente. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Então deixa eu dizer com clareza, vou falar devagar aqui. Nós temos um Deus, não um Deus de prioridade, mas um Deus de exclusividade. Deus não é a coisa mais importante que nós temos na vida. Não é a mais importante. Deus é a única coisa importante que temos na vida. Não, minha família é importante. Quem te deu família? Não, minha saúde é importante. Quem te dá saúde? Meu emprego é importante. Quem te deu emprego? Quem cuida de você? Então, primeira coisa de Paulo é lucro, morrer, porque ele deixa aqui todas as coisas de que não precisa. Um corpo velho, um corpo doente, um corpo cansado, orgulho, vaidade, egocentrismo, materialismo e aí por diante. Morrer é lucro porque levamos a única coisa de que precisamos, a nossa fé. Você não vai chegar diante de Deus e dizer, eu quero entrar porque eu tenho dinheiro. Eu quero entrar porque eu era amigo do fulano ou do cicrano. Não. É a fé. É a única coisa que você precisa. É a única coisa que você vai levar. Terceira coisa, porque morrer é ganho. Porque quando morremos, vamos adquirir coisas que de outro modo jamais adquiriríamos. Um corpo que não envelhece, secura e sequidão das lágrimas, né? Não tem mais tristeza, não tem mais dor. No céu não tem crianças, não tem. Todo mundo está na plenitude da idade e no vigor da idade.
Também não tem idosos, não tem. Não tem paraplégicos, nem tetraplégicos. Todo mundo está no vigor da sua saúde lá. Então, você vai andar ao lado de Jesus, Jesus vai conversar com você pouco. Então, por essa razão, Paulo fala assim, por um lado, eu quero morrer para estar logo com Cristo. E ele diz, o que é incomparavelmente melhor. Mas por outro, eu quero ficar aqui para pregar o Evangelho para vocês. Só tem uma razão pela qual nós estamos ainda na terra. Dar testemunho de Cristo. Dar testemunho de Cristo. Então eu quero encerrar nossas considerações aqui em Amós, dizendo que tudo isso foi para a preservação de Israel e para preparar Israel para encontrar-se com Deus. E eu quero concluir repetindo uma coisa que falei da última vez que estive aqui pregando. Eu contei a história de um homem chamado Virgílio, que escreveu uma obra na literatura clássica, e ele conta lá a história de um rei, e o rei era um homem que julgava todas as pessoas. E um dia, chegaram lá com um assassino, havia matado um outro, levaram lá para o rei julgar. E o rei julgou e disse, vamos fazer o seguinte, você amarra o assassinado, o defunto, braço com o assassino, braço com braço do outro lado, rosto com a nuca, perna com perna, passa a corrente e deixa lá para o resto da vida. Aí, isso, interessante, eu fui ver isso quando estudei Romanos 7:24, que diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E eu li aquilo e não entendia nada, que sentido que faz isso? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não entendia. E então, lendo essa literatura clássica, é que eu vi Virgílio falando isso. Aí, um dia depois que o rei decretou essa sentença, um dia depois, o homem voltou lá para o rei. Aí o homem falou ao rei assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque o homem não podia dormir, não podia comer, não podia sociabilizar-se, não podia ir a lugar algum. E então ele falou ao rei, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o rei respondeu a ele, você tem que conviver para o resto da sua vida com aquilo que você mesmo colocou nela. Se nós tirássemos da nossa vida todas as coisas ruins que nós colocamos na nossa vida, ela seria uma maravilha. Experimente tirar só o orgulho, a vaidade, o materialismo e essas coisas ruins que você coloca na sua vida. O ciúme, a inveja, a maledicência. Tira uma por vez, vai tirando, porque olha, tem poucos grandes males na vida que não foram colocados na nossa vida, que não foram colocados por nós mesmos. É um câncer, às vezes até o câncer, hein, por causa do tabagismo e do alcoolismo e coisas assim. Mas às vezes uma doença, um diagnóstico imprevisível. Mas são poucas as coisas ruins que nós temos na nossa vida que não foram colocadas por nós mesmos. Se você tirar da sua vida só as coisas ruins que você mesmo colocou nela, sua vida vai melhorar muitíssimo.
Isso é a palavra de Deus, para nos instruir, nos ensinar e nos dar uma oportunidade para não sermos castigados. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10:31 assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Considerando isso, o livro de Deuteronômio, capítulo 30, os versos 19 e 20, nos ensinam: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido a Ele, porque disso depende a tua longevidade, e para que entres na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó. 69 anos de bênçãos. Que a graça de Deus esteja com vocês e que vocês tenham um coração maleável.